Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai fundo num texto que é, olha, sem exagero, a pedra fundamental do pensamento econômico moderno, A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Um clássico absoluto. Totalmente. E a gente está usando uma introdução em notas bem detalhadas de uma edição brasileira, tá? O objetivo aqui é garimpar as ideias centrais, aquelas que realmente definiram como a gente entende riqueza, trabalho, mercados. Entender a essência, né? Isso. Destilar a essência dessa obra que é gigantesca, focando nos conceitos-chave e no ambiente em que eles nasceram, tudo a partir desse material que a gente tem. Bom, vamos lá. O livro é enorme, são 5 partes. 5 livros, sim. Mas a introdução já adianta que a espinha dorsal do modelo de crescimento do Smith, o coração da coisa mesmo, está nos 2 primeiros livros. Exatamente. E o livro primeiro é onde tudo começa, né? Ali o Smith mergulha nas causas do aumento da produtividade do trabalho e em como a produção, o resultado disso tudo, é distribuída na sociedade. E isso é importante por quê? Porque isso é fundamental para definir o potencial de acumulação de capital. E para ele, o capital acumulado é o motor do crescimento econômico. O ponto de partida dele é um conceito que parece simples, mas, nossa, foi revolucionário. A divisão do trabalho. Certo, a divisão do trabalho. Smith percebeu que especializar as tarefas num processo produtivo não só melhorava a eficiência, mas assim multiplicava de um jeito espantoso. Exponencialmente, quase. O exemplo clássico que o material aqui também cita é o da fábrica de alfinetes, né? Um operário sozinho mal faria um alfinete por dia, talvez uns poucos. Se fizesse. Pois é, mas com a divisão do trabalho, 10 operários podiam fazer dezenas de milhares. Mas por que essa mágica acontece? Qual o segredo por trás disso? Então, Smith identificou 3 fatores principais, como as notas que a gente leu detalham bem. Primeiro, o aumento da destreza do trabalhador individual. Fazer a mesma coisinha repetidamente torna a pessoa muito mais rápida, mais habilidosa naquela tarefa. Fica craque naquilo. Exato. Segundo, a economia de tempo. Não se perde mais aquele tempinho precioso de passar de uma etapa para outra, trocar de ferramenta, mudar de lugar, sabe? Entendi. E o terceiro? E terceiro, um ponto crucial que às vezes a gente esquece: a invenção de máquinas. Smith argumenta que a própria divisão do trabalho leva à invenção, porque quando a atenção de alguém está focada numa única tarefa simples... Fica mais fácil pensar num jeito de facilitar aquilo ali, né? Exato. De repente inventar uma máquina, um dispositivo. Do menino. Ah, sim, da máquina a vapor, né? Conta aí. É uma anedota que ilustra bem. O menino, para poder ter tempo de brincar com os amigos, inventou um jeito de automatizar a abertura e o fechamento de uma válvula da máquina. Ele amarrou um barbante da alavanca da válvula em outra parte da máquina que se movia. Nossa, que esperto! Uma inovaçãozinha nascida da pura busca por simplificar o próprio trabalho. Mostra como a especialização pode catalisar a invenção, mesmo de um jeito bem rudimentar. Incrível. Mas essa divisão do trabalho, ela não surge assim espontaneamente na sociedade. Precisa de uma base, um motor humano por trás, certo? O Smith conecta isso com algo bem fundamental da nossa natureza. Correto. Ele vincula isso diretamente ao que ele via como uma propensão exclusivamente humana. A tendência à troca, à permuta, ao escambo. Aquela famosa observação dos cachorros. Essa mesmo. Ele diz que nunca vimos cachorros trocando ossos de forma deliberada e justa, mas os humanos sim. Essa inclinação natural para trocar uma coisa pela outra é que torna a divisão do trabalho vantajosa. Faz sentido. Se eu sou bom em fazer arcos e flechas, como no exemplo tribal que ele usa, e você é bom em caçar, não faz sentido tentar fazer as duas coisas mais ou menos. É melhor eu me especializar nos arcos e trocar com você pela carne que eu preciso. E é nesse contexto que entra uma das frases mais famosas dele, né? Que o material menciona indiretamente. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Precisamente. Ou seja, é o autointeresse, a busca por melhorar a própria vida que move essa engrenagem toda de trocas e especialização. Exatamente. A gente apela ao amor próprio deles, não à humanidade ou benevolência.
Para Smith, essa é a dinâmica fundamental das relações econômicas numa sociedade de troca. Mas ele também percebeu um limite importante para essa especialização toda. Ah, sim. Qual? Ela é restringida pela extensão do mercado. Extensão do mercado. O que isso quer dizer na prática? Em outras palavras, quanto maior o mercado, mais gente para quem vender, mais longe você consegue chegar com seus produtos, mais profunda pode ser a divisão do trabalho. Uma aldeiazinha pequena não sustenta um especialista em fazer só a cabeça do alfinete, entende? Claro, não tem demanda suficiente. Isso. Mas uma cidade grande ou um país com bom comércio, sim. E é por isso que ele deu tanta importância aos transportes. Especialmente os aquáticos, né? O texto ressalta isso bastante. Fundamentalmente, o transporte por água, na época dele, era muito, mas muito mais barato e eficiente para longas distâncias do que o terrestre. Por isso, ele nota que as civilizações que floresceram primeiro o fizeram às margens de rios navegáveis ou do mar. Como Egito, Índia, China. Exato. Nilo, Ganges, os rios chineses. Já as regiões interiores da África e da Ásia, sem essa facilidade de transporte, tinham mercados muito restritos e, por consequência, pouca divisão do trabalho e pouco desenvolvimento econômico comparativo. Ok, então temos a divisão do trabalho, impulsionada pela troca, pelo alto interesse e limitada pelo tamanho do mercado. Mas essa troca generalizada cria um outro desafio prático. O escambo direto é super complicado. Muito. Eu tenho arcos, mas você que tem carne talvez não queira arcos agora, que é outra coisa. Como é que resolve isso? Pois é, o famoso problema da dupla coincidência de vontades. Isso levou naturalmente, segundo Smith, à adoção de uma mercadoria intermediária, algo que todo mundo aceitasse em troca, sabendo que depois poderia usar para conseguir o que realmente queria. O dinheiro da época, digamos assim. Exato. E o material menciona vários exemplos históricos disso. Gado era comum, sal em alguns lugares, conchas em partes da Índia, bacalhau seco lá na Terra Nova. E até pregos, numa aldeia da Escócia, né? Sim, ele menciona pregos numa aldeia específica que ele conhecia. Imagina andar com um bolso cheio de pregos para ir na padaria. Que loucura. Mas, eventualmente, os metais preciosos, ouro e prata, acabaram se destacando, né? Por quê? Sim, eles prevaleceram por razões bem práticas que o Smith detalha. Primeiro, são duráveis, não estragam fácil. Segundo, são divisíveis em partes menores sem perder o valor proporcionalmente, diferente de tentar dividir um boi, né? Com certeza. Terceiro, são fáceis de transportar, têm um alto valor concentrado em pouco peso e volume. E aí, para evitar fraude no peso e na pureza, surgiu a cunhagem, a moeda oficial carimbada pela autoridade. Faz sentido, mas aí vem outra questão. O valor desses metais, do dinheiro em si, não é fixo absoluto, ele flutua. O texto fala do impacto da descoberta das minas de prata e ouro na América. Exatamente, foi um ponto crucial. A quantidade enorme de prata e ouro que inundou a Europa a partir do século XVI fez o valor desses metais cair muito em relação a outras mercadorias. Quer dizer, com a mesma quantidade de prata você comprava menos coisas. Muito menos. Menos trigo, por exemplo. O poder de compra da prata diminuiu. Isso levou o Smith a uma distinção bem importante entre o preço real de uma mercadoria e o seu preço nominal. Preço real versus nominal? Explica melhor isso. O preço nominal é simples. É o preço em dinheiro, em quantidade de ouro ou prata. É o que a gente vê na etiqueta. Mas o preço real, para o Smith, era medido pela quantidade de trabalho que uma mercadoria poderia comandar ou comprar no mercado. Trabalho como medida de valor. Ele argumentava que o trabalho era uma medida mais estável de valor ao longo do tempo do que o ouro ou a prata, cujo valor flutuava muito com as descobertas de minas ou mudanças na produção. Ele até usa um exemplo interessante. Qual? O das rendas de algumas faculdades inglesas. Parte da renda era fixada em dinheiro, prata, e parte em quantidade de trigo. Ao longo dos séculos, a parte em trigo manteve muito melhor o seu valor real, o seu poder de compra, do que a parte em dinheiro, justamente por causa da desvalorização da prata. Nossa, que interessante isso. E além dessa distinção real-nominal, ele também diferenciava o preço de mercado do preço natural. O que era isso?
Aqui parece que a gente chega num ponto bem central do raciocínio dele, né? Sim, aqui é crucial para entender como ele via a economia funcionando no longo prazo. O preço de mercado é o preço que a gente vê no dia a dia, na feira, na loja. Ele flutua o tempo todo de acordo com a oferta e a demanda efetiva. Demanda efetiva, o que é isso? É a demanda de quem não só quer, mas pode pagar o preço natural do produto. Se a quantidade oferecida no mercado é menor que essa demanda efetiva, o preço sobe acima do natural. Se a oferta é maior, o preço cai abaixo. E o que seria então esse preço natural? O preço natural é basicamente o custo de produção de longo prazo. É o preço que é exatamente suficiente para pagar os salários do trabalho, os lucros do capital empregado e o aluguel da terra necessária para produzir aquela mercadoria, cada um deles nas suas taxas naturais ou médias daquela sociedade naquele momento. Entendi. É como um custo fundamental. Exato. E para Smith, esse preço natural funciona como um centro de gravidade. O preço de mercado pode flutuar ao redor dele, mas sempre tende a voltar para ele. Como assim? Se o preço de mercado está muito acima do natural, isso atrai mais gente para produzir aquilo, porque está dando um lucro extra. Aí a oferta aumenta e o preço tende a cair de volta para o natural. Se está abaixo, desestimula a produção, alguns saem do mercado, a oferta diminui e o preço sobe de novo. Entendi. É um mecanismo de ajuste. Então esse preço natural é composto por salários, lucros e aluguel da terra. Vamos explorar cada um. Começando pelos salários, como Smith via a determinação deles, o que fazia um salário ser alto ou baixo? Bom, ele identificou vários fatores que influenciavam os salários em diferentes ocupações. Primeiro, as características da própria ocupação. Se é agradável ou desagradável, fácil ou difícil, limpa ou suja, se dá status ou não. Tipo, ser médico versus trabalhar numa mina de carvão. Exatamente. Segundo, o custo e a dificuldade de aprender a profissão. Quanto mais tempo ou dinheiro para se qualificar, maior tende a ser o salário. Terceiro, a constância do emprego. Ele compara o pedreiro, que pode ficar parado por causa do tempo, com o tecelão, que tinha um trabalho mais estável. Faz sentido, um compensa o outro. Quarto, o nível de confiança exigido. Um banqueiro, um joalheiro precisam de mais confiança do que outras profissões. E quinto, a probabilidade de sucesso. Profissões com alta taxa de fracasso, como ele via a advocacia na época, precisavam pagar muito bem aos poucos que tinham sucesso para compensar todos os que não vingaram. Entendi essas diferenças entre profissões. Mas e o nível geral dos salários numa nação? Dependia do quê? Ah, sim, fundamentalmente dependia do estado da riqueza nacional. A dinâmica era clara para ele. Em nações que estavam enriquecendo rapidamente, ele citava as colônias americanas como exemplo na época, a demanda por trabalho crescia mais rápido que a oferta de trabalhadores. Isso puxava os salários para cima. E em países que não cresciam mais? Em nações estacionárias, onde a riqueza parava de crescer, ele achava que a China da época talvez fosse um exemplo, apesar de reconhecer a riqueza antiga dela, os salários tendiam a ficar no nível mínimo de subsistência, só o suficiente para o trabalhador e a família sobreviverem. Nossa! O material até menciona relatos sobre a China da época com salários baixíssimos, grande dificuldade de criar filhos e até casos de infanticídio por pura miséria. E, finalmente, em nações decadentes que estavam empobrecendo, os salários cairiam abaixo do nível de subsistência, levando a uma diminuição da população trabalhadora. Uma visão bem dinâmica, né? Bem direta, conectada à economia e à relação entre salário e preço da comida. É simples. Tipo, comida barata igual salário baixo. Não necessariamente. A relação é mais complexa do que parece, na análise dele. Anos de comida muito barata poderiam paradoxalmente até levar a um aumento do salário real. Por quê? Porque os trabalhadores poderiam ficar mais exigentes ou, como ele observou, talvez trabalhassem menos dias na semana e ainda assim vivessem bem com o que ganhavam. Interessante. E o contrário, comida cara. Anos de escassez e comida cara poderiam forçar mais gente a procurar trabalho desesperadamente, aumentando a oferta de mão de obra. Isso poderia até baixar os salários nominais, em dinheiro, mesmo que o custo de vida estivesse altíssimo.
O preço do dinheiro do trabalho, o salário nominal, dependia no fim das contas da interação entre a demanda por trabalho, que está ligada à acumulação de capital, e o custo dos bens essenciais e confortos que o salário real permitia comprar. Complexo mesmo. Ok, isso cobre os salários. E os lucros do capital? Como eles entram nessa equação? Smith via uma relação geralmente inversa entre salários e lucros. Onde os salários eram altos, os lucros sobre o capital tendiam a ser baixos e vice-versa. Por quê? Porque, do ponto de vista do capitalista, o salário é um custo de produção. Se o custo sobe, o lucro tende a cair, mantendo outras coisas constantes. Além disso, a própria concorrência entre os capitalistas tenderia a reduzir a taxa geral de lucro na economia. Mais gente investindo, mais competição. Exato. Quanto mais capital acumulado numa sociedade buscando onde ser aplicado, maior a competição para empregar esse capital de forma lucrativa, o que, no fim, pressionaria os retornos para baixo. Ele observou que a taxa de juros paga pelo dinheiro emprestado era um bom termômetro da taxa geral de lucro num país. E ele deu exemplos disso. Sim, o material cita o exemplo da Holanda, que era muito rica na época, mas tinha taxas de juros e, presumivelmente, lucros bem baixos. Em contraste, a Escócia, que era mais pobre, tinha juros e lucros mais altos que a vizinha Inglaterra, que era mais rica que a Escócia, mas menos que a Holanda. Mostrava essa relação inversa entre riqueza acumulada, concorrência e taxa de lucro. Entendi a dinâmica. E o terceiro componente do preço natural, o aluguel da terra. Como ele funciona? O aluguel da terra era a renda que ia para os proprietários. Smith explora como diferentes produtos da terra geram esse aluguel. Ele argumentava que produtos alimentícios básicos como o trigo sempre gerariam aluguel. Sempre. Por quê? Porque a demanda humana por comida é fundamental e constante, e porque a terra boa para cultivar comida é limitada. A produção de comida, segundo ele, quase sempre gera um excedente acima dos custos normais de produção, salários e lucros, e é esse excedente que pode ser pago ao dono da terra como aluguel. Mas e outros produtos que vêm da terra, tipo minérios, madeira? Para outros produtos, a geração de aluguel era mais condicional. Recursos como minérios, carvão, estanho, metais preciosos ou mesmo produtos agrícolas não essenciais só gerariam aluguel se o preço de mercado deles fosse alto o suficiente para cobrir todos os custos de produção, incluindo o lucro normal do capitalista que explorava a mina ou a floresta e ainda sobrasse um excedente. E do que isso dependia? Dependia muito da fertilidade no caso de Minas, a riqueza do veio mineral e, crucialmente, da localização. Uma mina muito rica, mas super remota, talvez não gerasse aluguel nenhum se o custo de transportar o minério até o mercado consumisse todo o lucro potencial acima do normal. A distância importava muito. Fica claro como esses três componentes, salários, lucros e aluguel, formam o preço natural e também representam as fontes de renda das três grandes classes sociais no esquema do Smith: trabalhadores, capitalistas e proprietários de terra. Agora voltando para o motor do crescimento, a acumulação de capital. O Smith dá muita ênfase nisso, né? Quase como um pré-requisito para tudo. Sim, ele é bem categórico quanto a isso. A acumulação de capital quer dizer ter um estoque prévio de bens, de comida para sustentar os trabalhadores, de ferramentas, de matérias-primas. Precisa acontecer antes que a divisão do trabalho possa ser levada a um grau significativo. Não dá para especializar sem ter o básico garantido antes. Exato. Ninguém pode se dedicar a fazer só a cabeça do alfinete se não houver um estoque acumulado de comida para sustentá-lo enquanto ele trabalha, metal para ele usar e as ferramentas necessárias. E quem acumula capital e o emprega na produção está sempre buscando aumentar a produtividade para ter mais lucro. Isso leva, naturalmente, na visão dele, a organizar melhor o trabalho, a aprofundar a divisão e a investir em máquinas melhores. E nesse contexto de capital e trabalho, ele faz uma distinção que, nossa, gerou muita discussão depois, entre trabalho produtivo e improdutivo. O que ele queria dizer com isso? Parece um julgamento de valor meio forte, né? Pode soar assim, mas é mais uma distinção técnica dentro do sistema dele, não necessariamente um julgamento moral sobre as profissões. Para Smith, trabalho produtivo era aquele cujo resultado se fixa, se realiza em alguma mercadoria particular, algum objeto vendável, que dura algum tempo depois que o trabalho acaba e que pode ser acumulado como riqueza. O exemplo clássico seria o trabalhador de uma fábrica. Perfeito.
O trabalho dele se incorpora no produto final, que pode ser vendido e guardado. Já o trabalho improdutivo, segundo Smith, consistia em serviços que perecem no próprio instante de sua execução. O valor é consumido na hora. E quem ele colocava nessa categoria de improdutivo? Dava exemplos? Dava vários. A lista dele inclui criados domésticos, por exemplo, e também o soberano e todos os seus funcionários, civis e militares, o exército, a marinha. E, interessante, também as chamadas profissões liberais, padres, advogados, médicos, escritores de vários tipos, atores, músicos. Nossa, bastante gente. Qual era a lógica dele para isso? A ideia central dele era que a riqueza de uma nação, o seu produto anual, cresceria mais quanto maior fosse a proporção do trabalho total empregada em atividades produtivas, que geravam bens que podiam ser acumulados. E, correspondentemente, quanto menor fosse a proporção em atividades improdutivas, que eram, na visão dele, mantidas pelo rendimento gerado em outros lugares, pela renda dos outros. Isso se conecta diretamente com a ideia de poupar versus gastar, imagino. Exatamente. A frugalidade, a poupança, era vista por ele como a virtude econômica fundamental, tanto para o indivíduo quanto para a nação. Poupar significava não consumir toda a renda imediatamente, mas direcionar uma parte dela para investir. Investir seria o que nesse contexto? Seria usar essa poupança para acumular mais capital, mais ferramentas, mais matéria-prima, mais salários pagos adiantados e, assim, empregar mais trabalhadores produtivos que, por sua vez, gerariam mais produtos vendáveis. A prodigalidade, o gasto excessivo com consumo imediato, muitas vezes sustentando trabalhadores improdutivos, como um grande número de criados, diminuía o capital disponível para investimento e freava o crescimento econômico. E ele era otimista quanto a essa capacidade de poupar? Muito. Ele tinha uma fé imensa na força do que ele chamou de esforço uniforme, constante e ininterrupto de cada indivíduo no sentido de melhorar sua condição. Esse desejo que todo mundo tem de progredir, de ter uma vida melhor, levaria as pessoas, na média, a trabalhar duro, a poupar e a investir. E essa força individual seria tão poderosa, segundo ele, que poderia superar até mesmo os gastos excessivos de alguns e os erros de administração do governo, impulsionando a riqueza nacional apesar dos obstáculos. Falando em governo. Apesar dessa fé toda na força individual, ele não ignorava o papel do Estado, claro. Mas qual era a visão dele sobre o papel ideal do governo na economia, segundo as notas que a gente tem? Ele era bastante crítico das práticas da época, né? Extremamente crítico, principalmente do que hoje a gente chama de sistema mercantilista, que era a doutrina econômica dominante na Europa do século XVII e XVIII. O que caracterizava esse sistema? Basicamente, ele via a riqueza de uma nação como sinônimo do seu estoque de ouro e prata. Então, todas as políticas eram voltadas para maximizar o acúmulo desses metais. Isso significava restringir ao máximo as importações, com tarifas altíssimas, proibições mesmo. E incentivar exportações a todo custo. Exato. Subsídios e todo tipo de incentivo para exportar. Além disso, era comum o estabelecimento de monopólios comerciais para companhias privilegiadas, como a Companhia das Índias Orientais, e um controle rígido das atividades econômicas por meio das corporações de ofício. Smith simplesmente demoliu esses argumentos todos, um por um, no livro. E o que ele propunha no lugar desse sistema todo? Ele defendia o que chamou de sistema óbvio e simples da liberdade natural. A ideia era, bem, simples, mas revolucionária para a época. Remover todas essas restrições e deixar que cada indivíduo, buscando seu próprio interesse, decidisse livremente onde investir seu capital e seu trabalho. A competição cuidaria do resto. E qual seria o papel do governo nesse sistema de liberdade? Nenhum. Não era anarquia. O governo tinha papéis essenciais, mas limitados. Primeiro, garantir a defesa nacional contra agressões externas. Segundo, administrar a justiça de forma imparcial, protegendo os direitos de propriedade de todos e fazendo cumprir os contratos. Terceiro, fornecer certas obras e instituições públicas que o interesse privado não teria incentivo para fornecer adequadamente porque não seriam lucrativas. Tipo o quê? Estradas, pontes, exato. Estradas, pontes, portos, canais.
talvez até alguma educação básica para a população. Fora isso, ele acreditava que, com paz, impostos baixos e uma administração tolerável da justiça, a nação prosperaria naturalmente, impulsionada por aquele esforço individual de melhorar de vida, e que o comércio livre entre as nações traria vantagens para todo mundo. Não seria um jogo de soma zero onde um só ganha se o outro perder. É uma visão bem otimista sobre o curso natural das coisas, né? Pra gente ir finalizando, o material também dá um contexto interessante sobre como essa obra gigantesca surgiu. Ela não apareceu do nada em 1776, certo? De forma alguma. Foi um processo longo. A introdução que a gente tem aqui traça as origens do livro lá para as aulas que o Smith começou a dar em Glasgow por volta de 1751 sobre jurisprudência. Jurisprudência? Mas isso não é direito? Na época, essa disciplina era mais ampla. Incluía uma parte que ele chamava de polícia. E polícia aí não tinha o sentido de força policial que tem hoje, mas se referia à administração interna do Estado, cobrindo temas como limpeza pública, segurança e, olha só que interessante, preços baixos ou abundância, ou seja, a política econômica para garantir o bem-estar material da população. Esse foi o embrião da riqueza das nações. Que legal saber disso! E ele teve influências importantes, imagino. Com certeza. O texto destaca muito a influência do professor dele em Glasgow, o Francis Hutcheson, que foi uma figura importante do iluminismo escocês. O Hutcheson já discutia em aula temas como a divisão do trabalho, a natureza do valor e do dinheiro e os benefícios do comércio livre. Ideias que o Smith depois desenvolveria de forma muito mais elaborada, sistemática e, claro, genial. E a obra em si foi evoluindo com o tempo, mesmo depois de publicada. Ele continuou mexendo nela. Sim, continuou. As notas mencionam as diferentes edições publicadas enquanto ele era vivo. Ele fez revisões e acrescentou coisas importantes. Por exemplo, entre a primeira edição de 1776 e a segunda de 1778, ele atualizou as referências aos conflitos na América. O que eram antigos distúrbios viraram atuais distúrbios, porque a guerra tinha escalado. Ele estava atento ao que acontecia no mundo. Muito. E na terceira edição, de 1784, ele adicionou capítulos e seções inteiras novas, tratando de temas como o comércio de cereais, os subsídios à exportação, os bounties, e o comércio com a França. Isso mostra que foi um trabalho vivo, que ele continua refinando. O material estima que o processo todo, desde as primeiras ideias lá nas aulas até a versão final revisada por ele, levou pelo menos uns 27 anos. Definitivamente não foi algo escrito da noite para o dia. Uau, quase 3 décadas de trabalho. Então, fazendo um balanço rápido do que a gente explorou hoje, temos a divisão do trabalho como esse motor incrível da produtividade, que é impulsionada pela nossa tendência humana à troca e pelo autointeresse, mas sempre limitada pelo tamanho do mercado. Isso. Vimos a importância crucial da acumulação de capital, que vem da frugalidade, da poupança individual, como condição para essa especialização toda e para o crescimento acontecer. Fundamental. Analisamos os componentes da renda, salários, lucros, aluguel, e como eles se relacionam, e vimos a crítica feroz que ele fez ao mercantilismo, defendendo no lugar um sistema de liberdade natural, com um papel bem mais limitado para o governo. Uma defesa da liberdade econômica, basicamente. E o mais importante, talvez, Smith conectou de forma inovadora a riqueza de uma nação não ao ouro guardado no cofre, mas à capacidade produtiva do seu trabalho, em última análise, ao bem-estar material da sua população, dos trabalhadores, inclusive. Exato. É uma arquitetura conceitual impressionante, que, mesmo escrita há quase 250 anos, continua sendo a base de muito do debate econômico até hoje. Os insights dele sobre como os mercados coordenam a atividade através dos preços, a importância dos incentivos individuais, os motores do crescimento de longo prazo, tudo isso continua a ressoar, a gerar debate, a desafiar. É uma obra que realmente mudou o jeito como a gente pensa sobre a prosperidade das nações. E toda essa nossa exploração de hoje nos deixa com uma questão final para a gente pensar, conectando o Smith com os nossos dias. Ele via o aumento dos salários
como um sinal claro de prosperidade nacional, quase como um resultado natural do crescimento puxado pelo capital e pela produtividade do trabalho. Era um indicador-chave para ele. Pois é. E hoje a gente vê debates intensos sobre como os ganhos de produtividade, muitas vezes gerados por tecnologias novas, que são as máquinas modernas, nem sempre parecem se traduzir em aumentos proporcionais nos salários para a maioria dos trabalhadores. Às vezes a produtividade sobe, mas os salários ficam estagnados ou sobem muito menos. Uma desconexão que preocupa muita gente. Exatamente. Como será que o Adam Smith, com os princípios dele sobre trabalho, capital, distribuição de renda e o tal curso natural das coisas, analisaria essa dinâmica atual? O que ele diria sobre essa aparente desconexão entre produtividade e salário? Fica aí a provocação para a nossa reflexão. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.